Legal. Então, pessoal, como já mencionei aqui, o tema do webinar é aproveitamento energético do biogás, como valorizar o biogás do seu projeto. Eu acho importante aqui, primeiro, dar um panorama geral, né, da área de biogás no Brasil, no mundo, explicar um pouquinho. Às vezes, as pessoas recebem muita informação na internet, no Instagram, em vários veículos, e a gente às vezes compara o Brasil com outros países, com países da Europa, com os Estados Unidos, então a gente tem que se situar um pouquinho aonde que a gente está nesse contexto todo, né? Para que a gente consiga entender por que às vezes não encaixa um tipo de projeto, um tipo de tecnologia nessa área de resíduos. Então, primeiro eu entro com essa informação, né? O panorama do mercado atual. Essa é uma informação da Associação do Biogás, a Biogás, junto com o pessoal da CI Biogás, que fica lá no Paraná. Eles fazem todo ano um levantamento de quantas plantas tem, qual que é o volume de biogás captado no ano. Então, é essa informação que foi até 2021. Então, tem um comparativo ali no primeiro gráfico de 2020 para 2021. Então, até então, né, tinha 811 plantas, sendo que esse laranja aqui, talvez esteja um pouco pequeno, mas o laranja são as plantas em operação. Ah, Tiago, oi. desculpa interromper. Não está em tela cheia ainda a apresentação. Então, só um minuto. Eu vou Tá. tirar. Estou usando duas telas aqui, talvez seja isso. Deixa eu só tirar aqui de novo. Novamente. Oi? Isso, agora foi. Oi, né? Tá bom. Então, eu estava falando aqui dessas três informações, né, que vêm da Biogás. Aqui a gente tem atualmente 811 plantas, isso inclui todas as tecnologias, sendo que 755 estão em operação, 44 em implementação e 12 em reforma, né? O aumento que teve de um ano para o outro, de 2020 para 2021, foi de 16%. A gente sabe que de 2021 para 22 também teve um aumento até um pouco maior. Enfim, todo ano a gente está tendo um incremento bem grande desse setor. Em comparação com o setor de energia ou outros setores, o, o número de plantas é bem maior do que, por exemplo, o setor de energia elétrica, de uma forma geral. O volume de biogás parece muito, né, de 2,3 bilhões de metros cúbicos por ano de biogás, mas a gente vai ver em outro gráfico que ainda é muito pouco em relação ao que a gente pode captar. Então, o crescimento aqui em relação a volume foi de 10%. E o porte das plantas, a gente vai ver também mais para frente que a gente tem muitas plantas pequenas, isso é um dos benefícios da área do biogás, da gente ter plantas pulverizadas no Brasil inteiro, no interior do Brasil. Então, a gente tem gás disponível, diferente do gás natural, que o gás natural no Brasil é só no litoral do Brasil, em função da linha, né, de gás natural que é instalado, que foi instalado, e o biogás tem esse benefício de estar em toda a região do Brasil. Falando sobre as áreas, né, dividindo em áreas, a área sucroenergética, a área agro e a área de saneamento. Essa primeira aqui é de sucro. A gente percebe aqui que o grande potencial, assim, a maioria, a gente vê o potencial aqui, mas a maioria desse biogás ainda não foi explorado. Por exemplo, a palha, né, palha de cana-de-açúcar, ainda muito pouco explorado. Bagaço também. O bagaço, a maior parte é usada para fazer geração de energia, não de biogás, mas tem um potencial para biogás. Isso já foi estudado em alguns projetos. A torta de filtro tem um grande potencial, mas também pouco explorado, até em função de dificuldades técnicas para isso. E o que está sendo bem explorado hoje em dia
apesar do volume não ser a maior parte, né, ser de 12%, é a vinhaça dos projetos de etanol. Então, até em função da maior facilidade técnica para você extrair o biogás desse tipo de projeto. A parte agro, a maioria dos projetos que a gente vê na mídia até são os dejetos suínos, né? Então, biodigestores de dejetos de suínos e bovinos, mas a maior parte suínos. Mas também tem um grande potencial na parte de milho, laticínios, soja, abatedouros, tem bastante projeto saindo, e mandioca. Na parte de saneamento, até uma surpresa aqui, a parte de resíduos sólidos urbanos ela é menor, tem um potencial menor do que a de esgoto sanitário. Só que a esgoto sanitário tem uma dificuldade também técnica para que você consiga extrair esse gás, porque as estações de tratamento de esgoto ela tem que ter uma tecnologia é, ideal para que a gente consiga concentrar esse esgoto e tirar e fazer um processo anaeróbio, né? Então, a maioria das estações não tem esse perfil, o que precisaria ter um investimento alto, por isso que às vezes impede de extrair todo esse potencial de uma estação de tratamento de esgoto. Aqui, essa tabela, que também é da CI Biogás, lá do Paraná, ela simplesmente mostra aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, né? Na verdade, são pequenos projetos de pequeno porte. Aqui está mostrando o número, né? 496. Só que ele representa só 8% do biogás extraído no Brasil. Médio porte 100 e 13%. E o que acontece no Brasil hoje realmente é o que domina, são os aterros sanitários, que tem poucos projetos, né? 38, só que domina quase 80% do biogás extraído. E isso a gente vê também nessa tabela que tem a origem do substrato. Então, a RSU, né, Resíduo Sólido Urbano e ET, ET tem poucos projetos, né, então aqui eu acho que mais de 90% é RSU. Eles já ocupam aqui, em número de plantas é 9% só, mas em volume de biogás é 73% do biogás extraído. Então, isso que é importante a gente entender o contexto para que a gente entenda porque também as grandes empresas, né, que tem essa intenção de fazer grandes investimentos na área de biogás, eles estão atacando os grandes projetos, né, de aterro sanitário, porque a gente sabe que a escala é muito importante nesse tipo de projeto. Então, os grandes aterros são os mais atrativos primeiro, depois entra numa fase em que começa a se viabilizar, né, falando do biometano principalmente, vai começar a viabilizar projetos pequenos, como aconteceu na energia elétrica, né? Na energia elétrica a gente teve os grandes projetos lá que começaram lá em 2005, que foram só no Mercado Livre, projetos de 20 megas, 30 megas, 10 megas, 15 megas. Depois entrou os projetos de 1 mega, 2 megas, né, dos aterros sanitários que começaram a se viabilizar. O que acontece muito também agora é a junção de vários projetos, por exemplo, dejetos suínos, você juntar vários projetos pequenos em uma tubulação só e aproveitar esse gás por exemplo, 10, 15 projetos, ao invés de você pulverizar. Em relação aos estados do Brasil, Minas Gerais tem maior número de projetos, mas não tem o maior volume, muito em função da suinocultura lá de Minas Gerais. Segundo lugar, Paraná também, em função da suinocultura. Depois, São Paulo tem poucas plantas, mas está em terceiro lugar. Então, tem uma diferença muito grande, muito em função da suinocultura mesmo, né? Do segundo lugar para o terceiro lugar aqui. Aqui é o gráfico que eu mencionei, né? Então, o potencial, na verdade, do biogás é de 82 bilhões de metros cúbicos por ano, mas a gente extrai, esse número aqui é de 2020, então o número certo é aquele que eu mostrei anteriormente, que é de 2,3 bilhões, mas mesmo assim é muito pouco em relação ao total aqui. E o crescimento do biogás, de extração de biogás, ele vem desde 2003, muito em função do crédito de carbono, que foram os primeiros projetos lá em 2004, 2005. O crédito de carbono
atingiu aí os valores de 20 euros a tonelada. Então, foi um grande incentivo aqui de 2004 a 2010, esse tipo de projeto. Depois, de 2012, veio a GD, né, geração distribuída, com a regulação 482 da ANEEL, e que incentivou esse crescimento também depois de 2012. E agora, em 2020, passando aqui de 2020, vai ter um grande salto em função do biometano. Aqui é só um resumo dessa primeira parte, né? Eu acho que é importante a gente concluir em relação ao panorama geral. Então, o biogás ele pode ser gerado de forma contínua, sendo que outras tecnologias como eólica e solar não conseguem fazer isso. Então, a eólica ela produz geralmente durante a noite e a solar só durante o dia. O biogás ele pode produzir 24 horas, é um grande benefício. Em alguns casos é possível estocar o biogás, seja na forma de matéria-prima, ou seja, dejetos suínos ou outro tipo de resíduo, você pode estocar ele e usar na hora que você quiser. Ou na forma de gás comprimido, né? Hoje, com biometano, você pode comprimir o como se fosse GNC, né? Gás comprimido, e usar na hora que você quiser também. Em projetos pequenos de biodigestor, você pode ter um gasômetro. Você pode despachar o gás, despachar energia na hora que você quiser também. Esse é um outro benefício. É, o biogás é a única geração, por exemplo, quando você gera energia ou usa o gás como biometano, é a única tecnologia que tem pegada negativa de carbono, porque ele está, além de, no caso da energia elétrica, né, gerando energia, você está eliminando um passivo, um gás de efeito estufa. Então, por isso que os projetos de biogás eles têm um grande volume de crédito de carbono e sempre essa receita sempre vai ser importante para esse tipo de projeto. No caso dos biocombustíveis, o biometano já é reconhecidamente um grande aliado na redução. Então, o biometano já está entrando no plano do governo para a descarbonização do país, porque esses projetos eles conseguem ter um grande volume aí de eliminação de gás de efeito estufa.